Inicialmente eu queria explicar o que é uma amostra. Muitas vezes, quando você tem que fazer uma pesquisa, um pesquisador vai procurar fazer uma pesquisa, ele tem que se decidir, ou ele faz uma pesquisa amostral, ou faz uma pesquisa através de censo. Quando ele opta pelo censo, ele tem que entrevistar todas as pessoas da população de estudo. Quando ele parte do princípio de fazer uma amostra com parte da população, ele irá trabalhar com amostras. Então nós podemos concluir que a amostra é uma parte da população de estudo. E a partir dessa parte da população que a gente levanta, que a gente estuda, que a gente faz inferências, que a gente tira conclusões que podem ser extrapoladas para a população de estudo. Então nós observamos que a amostra é apenas uma parte que é retirada de uma população de estudo. Amostra significa um subconjunto de elementos pertencente a uma população, exatamente a população que eu desejo estudar. Por que se utilizam amostras? Sabe-se que todas as vezes que se trabalha com amostras, existe uma margem de erro nas minhas conclusões. É impossível fazer um estudo estatístico baseado em amostras sem que haja algum tipo de erro. Esse erro pode ser quantificado. Se eu não desejo ter nenhum tipo de erro, o ideal é fazer um trabalho, uma pesquisa, através de censo, entrevistando todas as pessoas da população. Só que isso demanda muito tempo e acaba saindo muito caro. Então as razões pela qual a maioria das pesquisas são feitas com base em amostras dizem respeito à razão de economia e de tempo. Sempre mais barato levantar dados de uma parcela da população e também é mais rápido. Por essa razão que se utilizam amostras na grande maioria dos estudos. Muitas vezes também se pergunta, amostra ou censo? Nem sempre a amostra é viável. Às vezes eu tenho uma população muito pequena e posso perfeitamente entrevistar, ou examinar, ou questionar todas as pessoas da minha população. Então eu preparei um quadro para vocês que mostra exatamente essas diferenças entre quando tomar a decisão por fazer uma pesquisa com base em amostras ou quando fazer uma pesquisa com base em censo. Então os critérios de análise são, primeiro, o orçamento disponível. Se a sua amostra é pequena, se o seu orçamento é pequeno, você trabalha com amostras. Se o seu orçamento é grande, você pode trabalhar com censo. Tempo. Se o seu tempo é curto, é pequeno, você trabalha com amostras. Se você tem tempo disponível suficiente para pesquisa, você pode trabalhar com censo. Quanto ao tamanho da população, se a sua população ela é muito grande, o ideal é você calcular uma parte da população e trabalhar com amostra, né? Se a sua população é muito pequena, aí você pode trabalhar com censo, porque não haveria sentido você coletar amostras de populações muito pequenas. O trabalho que você teria em retirar dados de uma amostra seria praticamente o mesmo de você entrevistar ou examinar a população inteira. A variância, o grau de variabilidade dos dados também influencia na decisão de fazer pesquisas amostrais ou por censo. Se a sua variância for pequena, você trabalha com amostras. Se a sua variância for muito grande, você trabalha com censo. Essa razão ela é explicável pelo fato de que toda amostra ela tem que ter dados homogêneos. Se existe muita variação nos dados, as conclusões que essa amostra lhe traz não podem sofrer inferência, não podem ser transportadas para a população de estudo. Então, como nós vimos anteriormente na aula de medidas de dispersão, o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão, serve para verificar se a sua amostra tem um grau de variabilidade muito alto ou muito baixo. O ideal é que essa variabilidade, esse coeficiente de variação, não ultrapasse 30%. Natureza da medição é outro momento em que a gente decide, um outro critério para a decisão, se trabalha com amostra ou censo. Se a natureza da medição, da mensuração, ela é destrutiva, você tem que obrigatoriamente trabalhar com amostras. Vejam o seguinte exemplo. Uma determinada empresa que produz lâmpadas elétricas quer fazer um estudo para verificar a durabilidade dessas lâmpadas. É evidente que ela não pode pegar todo o seu processo produtivo e testar todas as lâmpadas quanto à sua durabilidade, senão ela não teria lâmpadas para vender. Todas iriam ser utilizadas até queimarem. Então essa empresa não teria lâmpadas para vender. Então o que as empresas fazem? Fazem estudos com base em amostras. Pegam uma parcela da produção feita e fazem os testes, aqui no caso um teste de durabilidade das lâmpadas. Então trabalham com amostras pelo fato da amostra ser destrutiva. Na indústria automobilística também, quando se testa um novo modelo de automóvel, né, eles pegam um determinado
uma parcela dos automóveis produzidos, uma pequena amostra, e fazem aqueles crash testing, os testes de segurança, que colocam o carro numa esteira, ele ganha velocidade e sofre impacto numa parede com um boneco dentro, né, para ver se o carro oferece segurança ou não ao futuro usuário. Então, quando eu tenho amostras destrutivas, quando eu tenho uma natureza de medição destrutiva, eu vou trabalhar com amostras. Se a minha natureza da medição é não destrutiva, aí eu posso trabalhar com censo. A atenção individual também é um critério importante. Se eu necessito dar uma atenção individual ao meu pesquisado, ao meu sujeito de pesquisa, eu teria que trabalhar com amostras. Se a atenção individual não é tão importante, eu simplesmente coleto dados sem pegar muitos pensamentos, as reflexões do sujeito de pesquisa, aí eu posso trabalhar com censo. Então, requisitos que uma amostra deve ter para que ela seja considerada representativa de uma população de estudo. Eu não posso pegar uma amostra a esmo, por exemplo, saiu na rua catando 30, 40 pessoas e considerar que essa amostra é representativa para a população inteira. Então, alguns critérios têm que ser respeitados. Os principais são, primeiro, uma amostra tem que ser aleatória, ela tem que ser oriunda de um sorteio, um critério bem definido na sua metodologia de pesquisa, de qual é a maneira que você vai executar esse sorteio. O outro critério requisito é o tamanho da amostra tem que ser calculado, ou seja, não é o pesquisador que escolhe quantas pessoas ele vai entrevistar. Eu não posso começar uma pesquisa pensando assim, eu vou entrevistar 50 pessoas, ou vou entrevistar 70, ou 100, ou 200 pessoas. Não é o pesquisador que escolhe, e sim um cálculo obtido através de uma fórmula matemática que vai dizer ao pesquisador exatamente qual é o número mínimo de pessoas que ele deve entrevistar ou examinar. Mas ao final da aula eu vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo de tamanho de amostra, onde vai ficar mais fácil essa visualização. Na comparação entre amostras e estatísticas, a gente tem que ter uma ideia bem clara. Todas as informações que eu tiro de uma população são chamadas de parâmetros, e todas as informações que eu tiro de uma amostra são chamadas de estatísticas. Todas as estatísticas, como eu já disse anteriormente, têm margem de erro. Elas não têm precisão absoluta. Já os parâmetros que saem de uma população, eles são valores mais precisos, porque se eu ouvir todos os elementos da população, é porque aquele valor corresponde à realidade da população. Então vejamos o seguinte exemplo. Censo demográfico da Fundação IBGE. O censo demográfico mostrou, por exemplo, que a renda média do brasileiro, do trabalhador brasileiro, está em torno de R$ 1.700. Esse dado foi obtido através de um censo. Então é um valor muito mais preciso, muito mais próximo da realidade, do que se eu tivesse feito a pesquisa com base amostral, que eu poderia ter um valor diferente e não exatamente o mesmo valor obtido pelo estudo censitário. O valor de R$ 1.700 obtido pelo censo chama-se parâmetro. Já uma outra pesquisa com base amostral, se eu alcançasse um valor de R$ 1.600 obtido por uma amostra, seria chamada de estatística, sendo que esse valor, essa estatística, sempre tem uma margem de erro. Então o esquema apresentado para vocês mostra exatamente isso. De um lado eu tenho a população, na população eu tenho dados, uma média salarial, por exemplo, que eu posso tirar, que se chama estatística, parâmetro. Já na amostra, eu também posso calcular uma média, que vai representar uma estatística na qual tem margem de erro. A transposição dessa média para a população, ela é feita através de um cálculo matemático e vai formar a média populacional. Esse cálculo chama-se inferência. Média populacional é representada pela letra grega μ, enquanto a média amostral é representado por x barra, que acrescido de mais ou menos um erro, vai formar o parâmetro. Então, resultados confiáveis que eu posso esperar numa pesquisa amostral. Então, vejam, uma pesquisa feita pela internet, ela é confiável? Será que eu posso confiar numa pesquisa feita pela internet? Lembrando dos requisitos que eu comentei com vocês, um dizia, a amostra tem que ser aleatória, obtida por sorteio. Se você lança uma pesquisa na internet, as pessoas que vão entrar para responder a sua pesquisa foram sorteadas? É evidente que não. Foram pessoas voluntárias que responderam a sua pesquisa. Logo, você eliminou a característica do sorteio.
E pela internet nada garante também que uma pessoa possa votar 2 ou 3 vezes, né? O que já seria inviável para uma análise estatística mais precisa. Então a gente não pode confiar, por exemplo, numa pesquisa feita pela internet. Para que eu tenha uma pesquisa com resultados confiáveis, é fundamental que a minha amostra seja representativa da população que eu vou estudar. Para que ela seja representativa, volto a lembrar, os requisitos de uma amostra são fundamentais. A aleatoriedade, amostra probabilística obtida por sorteio, e também tamanho da amostra calculado. Já que eu chamei a atenção da amostra por sorteio, da amostra probabilística, vamos ver o que ela significa. A amostra probabilística é aquela onde todo elemento da população tem que ter a mesma chance de ser sorteado. Quando eu lanço um dado, todas as faces do dado têm a mesma chance de caírem, né? Todas elas têm 1/6 de possibilidades de caírem. Pode cair 1, pode cair 2, pode cair 3. Quando eu vou fazer um sorteio, eu tenho que obedecer exatamente isso. Todas as pessoas da população têm que ter exatamente a mesma chance de caírem no sorteio. Se eu adotar algum outro critério que as chances são diferentes de um indivíduo para outro, eu não estarei fazendo um sorteio correto e a minha amostra não será representativa da minha população de estudo. Vejam essa charge. Demissão voluntária. Aí o chefe fala para o funcionário: você será voluntário no processo de demissão. Será que esse funcionário que foi selecionado foi feito através de um sorteio ou foi uma questão de conveniência para o patrão demitir esse funcionário? Então, no caso, a seleção dos funcionários a serem demitidos, como é representado nessa charge, não representa uma amostra considerável da população que represente a população de estudo de funcionários da empresa. Porque aqui há a colocação de pessoas que foram escolhidas sem um critério de sorteio. Técnicas de amostragens probabilísticas. Então, existem várias técnicas, as principais delas estão descritas a seguir. A amostra aleatória simples é aquela onde você pega uma listagem dos elementos da população, numera cada um deles, por exemplo, pega uma população de 5.000 pessoas, 5.000 estudantes de uma faculdade, posso numerá-los com o número de 1 a 5.000. Se eu tenho que pegar uma amostra de 500 pessoas, faço 500 sorteios de 500 números. E depois verifico quem são os sujeitos alocados a cada número e solicito esses sujeitos para a minha pesquisa. Já a amostra aleatória sistemática, eu faço uma simplificação do processo anterior. Em vez de fazer 500 sorteios, eu faço apenas um único sorteio. Funciona da seguinte forma. Vamos pegar um exemplo de uma faculdade que tem 5.000 alunos. E a minha amostra, que eu calculei, digamos que tenha 500 pessoas. Eu faço uma divisão, uma relação, N maiúsculo, N minúsculo. 5.000 dividido por 500 dá 10. Então eu sorteio apenas uma pessoa dentre as 5.000. Por exemplo, sorteio a pessoa que na listagem tem o número 250. E a seguir eu vou pegando a pessoa de número 260, 270, 280, 290, assim por diante, de 10 em 10. Tanto para cima do valor que eu sorteei, quanto para baixo. Também vou pegar o 240, 230, por diante. Na amostra aleatória estratificada, eu vou tentar induzir na minha amostra alguma característica que eu conheço da população. Por exemplo, numa pesquisa eleitoral, a gente sabe que São Paulo tem 25%, o estado de São Paulo tem 25% dos eleitores do Brasil. Então, se eu vou montar uma amostra de eleitores para uma pesquisa eleitoral, para uma eleição presidencial, por exemplo, eu tenho que tomar um cuidado de a cada 4 eleitores, um ser retirado do estado de São Paulo. Na amostragem aleatória por conglomerados, em vez de sortear as pessoas, eu vou sortear um conjunto de pessoas. Então, veja a seguinte situação. Numa amostra de domicílios, por exemplo, um quarteirão é um conglomerado. Eu posso, numa determinada cidade, em vez de sortear pessoas, eu posso sortear domicílios. Os domicílios compõem quarteirões. Então eu posso, numa simplificação, pegar vários conglomerados. Um conglomerado 1 seria um quarteirão, um conglomerado 2 seria um outro quarteirão, um conglomerado 3 seria um outro quarteirão. A cidade está dividida em quarteirões ou bairros, né? E faria o sorteio de um quarteirão. No caso aqui foi sorteado o conglomerado 3, né? Então, numa população de domicílios, um quarteirão é um conglomerado. Essa amostra também é aleatória, mas dá resultados piores do que as 3 anteriormente citadas. Técnicas de amostragens não probabilísticas, elas devem ser evitadas. Elas servem apenas como
para você fazer um pré-estudo do instrumento, um estudo rápido, um estudo mais simples, para que você tenha uma ideia, né, e teste o seu instrumento de pesquisa, mas elas não trazem resultados confiáveis. Nós temos a amostragem por conveniência, é aquela em que o pesquisador faz as perguntas para as pessoas que estão mais próximas de si, sem nenhum critério de sorteio. Se, por exemplo, eu tenho que entrevistar 50 pessoas, eu posso sair pela rua e pegar as 50 pessoas mais próximas de mim. Eu não fiz sorteio, eu apenas peguei as pessoas por conveniência, elas estavam disponíveis a responder a minha pergunta e estavam próximas de mim. Na amostra por julgamento, em vez de fazer o sorteio, eu vou escolher quais são as pessoas mais aptas a responder a minha pesquisa. Talvez por um critério de conhecimento. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre aborto, por exemplo, se você é a favor ou contra, eu vou pegar pessoas que entendem do assunto. Então, vou fazer um julgamento prévio de quem são as pessoas mais adequadas a responderem à pesquisa. A amostragem por cotas é aquela em que eu pego uma característica da população e jogo para a minha amostra. Por exemplo, se eu sei que numa determinada escola 60% dos alunos são homens e 40% mulheres, eu procuro botar essa característica na minha amostra. Porém, por ser não probabilística, essas pessoas não são pegas por sorteio. E a amostragem bola de neve é o tipo de amostragem feita para eventos raros, quando eu quero mensurar algo que é muito raro. Então, na amostragem bola de neve, por exemplo, eu quero entrevistar pacientes que têm um determinado tipo de câncer. Eu vou atrás de um sujeito que tem essa lesão, essa doença, e aí peço para que ele me indique outras pessoas. Então a amostra vai se formando à medida que eu vou montando o meu estudo, né? Uma pessoa vai indicando outra. Por isso o nome bola de neve, ela vai crescendo de tamanho à medida que eu faço a minha pesquisa, mas ela também não é aleatória. Relação entre tamanho da população e tamanho da amostra. Isso aqui é um cuidado que a gente deve ter, porque muita gente fala que quanto maior o tamanho da população, maior o tamanho da amostra. E isso não é verdade. Na verdade, o tamanho da população, que está exposto aqui no eixo X, ele aumenta à medida que também aumenta o tamanho da amostra, mas só até um determinado ponto. Vejam que a curva aqui ela vai subindo, chega a um determinado ponto que ela tem uma estabilização. Ou seja, por mais que você aumente o tamanho da população, o tamanho da amostra não sofrerá influência. E isso ocorre exatamente porque a fórmula de cálculo ela dá muito mais importância à margem de erro que você coloca no seu estudo do que ao tamanho da população. A primeira fórmula que aparece aqui para vocês é a fórmula de uma aproximação do tamanho da amostra. A gente pega o número 1 e divide pelo erro que você quer ter no estudo elevado ao quadrado. A segunda equação que aparece aqui, você terá o tamanho da amostra levando em conta o tamanho da população multiplicado pelo N0 que você calculou antes, dividido pelo tamanho da população mais o N0 que você também calculou antes. Para ilustrar isso aí, eu coloquei dois exercícios. Exercitando o cálculo do tamanho de uma amostra. Então, determine o tamanho da amostra para uma pesquisa eleitoral de uma cidade com 200 mil eleitores, adotando uma margem de erro de 4 pontos percentuais. Colocando nas fórmulas, a primeira equação me diz que o N0 é 1 dividido por 0,04 ao quadrado. 4% a gente coloca na forma unitária, 0,04. Daria como resposta 625 pessoas. Isso é apenas uma primeira aproximação do tamanho da amostra. Jogo esse valor na segunda equação. Na segunda equação, nós colocamos o tamanho da população, 200 mil, multiplicamos por 625, que é a aproximação anterior, dividimos por 200 mil somado com 625. O resultado deu 623,05, ou seja, 624 pessoas, porque esse é o tamanho mínimo. Eu não tenho como entrevistar 623 pessoas e mais 0,05 pessoas. Você pega a pessoa inteira. Então, arredonde sempre para cima, nunca para baixo. 624 pessoas. Se eu pegar pessoas a mais, não há problema algum. Eu não posso pegar pessoas a menos. Se em vez de 625, 623, eu pegar 625, 630, 650, não há problema algum. Um outro exemplo, é o mesmo cálculo, só que agora mudando a margem de erro. Em vez de 4%, nós vamos trabalhar com 2 pontos percentuais de erro. Verifiquem que o tamanho da amostra agora sofrerá uma alteração, ele será maior. No cálculo inicial, eu tinha o N0 de 2.500 pessoas, enquanto que o tamanho da população deu 2.470 pessoas. Eu tenho uma amostra muito maior. Eu diminuo o erro, aumento o tamanho da amostra. Existem inúmeras formas para calcular o tamanho da amostra. Aqui eu boto apenas uma ilustração de uma outra forma quando eu conheço alguma proporção da população conhecida.
mas a forma anterior ela é mais explicativa e é mais genérica, ela pode ser utilizada em praticamente todos os casos. Então, para terminar, eu coloco aqui um roteiro para vocês. Sempre que você for trabalhar com amostras, com o processo de amostragem, pense. Primeiro, defina a sua população-alvo, quem você quer estudar. Depois, faça uma lista dessas pessoas e enumere para poder fazer o sorteio. Depois, escolha uma técnica de amostragem, preferencialmente aleatória. Calcule o tamanho da amostra e execute o processo de amostragem dentro de um plano amostral, obedecendo os critérios de uma metodologia científica. Por fim, eu deixo um vídeo aqui como sugestão para que você depois visite o YouTube e entenda um pouco mais sobre o processo de amostragem e estatística. Por hoje é só, um abraço a todos e bons estudos.